Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Vou deixar mais uma devocional para vocês, para que possamos meditar ao longo da semana e sermos edificados pela palavra de Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar nessa manhã é o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e o 17, e tem como título a inspiração das Sagradas Escrituras. Assim diz a palavra: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nesse pequeno trecho das Escrituras Sagradas, 2 versículos apenas, começa falando o seguinte: toda Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, esse livro não é um simples livro, ele é inspirado por Deus. Foi escrito por homens, sim, cerca de 40 homens, desde homens semi-analfabetos, como homens instruídos, que era o caso de Pedro, também como o caso de Lucas. Lucas era médico, por exemplo. Salomão era um grande rei, teve muitas oportunidades, de ser grandemente instruído, um homem que tinha mais sabedoria. Então tem todo esse procedimento, mas diz que esses homens eles eram inspirados pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Essa palavra ela foi escrita em cerca de 1500 anos. Em cerca de 1500 anos ela foi escrita, ou seja, foram muitas gerações passando. E apesar de ser 40 autores, essa palavra ela é toda coerente, ela é toda coesa, porque existia algo por trás desses homens que era a inspiração através do Espírito Santo. Então isso já começa a nos chamar a atenção, porque se essa escritura ela foi inspirada por Deus, significa que ela é uma verdade. E no meio de uma geração onde nós temos muitas verdades relativas, nós podemos encontrar uma verdade absoluta, que é o próprio Deus. Que o próprio Deus é a verdade que nós podemos confiar. Essa palavra ela é super importante para nós cristãos, porque nela realmente nós podemos confiar. E em meio aos finais dos tempos, temos percebido sinais acontecendo, onde é profetizado que viriam muitos falsos pastores, falsos mestres, viria o anticristo, e muitos enganariam, muitos estariam lhe enganando. Nós podemos perceber hoje muitos homens se usando da fé para enganar as pessoas. Então, através da palavra, nós podemos conhecer a verdade. A Bíblia diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna. Também em Mateus 22,29, diz que errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, se nós conhecermos a Escritura, nós poderemos ter a certeza que nós andaremos por caminhos corretos, pois essa palavra realmente nos orienta e nos direciona. E depois disso, dessa palavra de inspiração, diz a utilidade dessa palavra. Diz que ela é útil para o nosso ensino. Ela diz que ela é útil para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa educação. Então, através dela, nós somos ensinados nos caminhos que devemos trilhar. Nós, seres humanos, vivemos de escolha. Todo dia escolhemos o caminho que vamos percorrer. Então essa palavra nos ensina realmente o caminho, as decisões, as respostas que devemos dar em meio realmente às decisões que devemos tomar em nossa vida. E ela serve também para o quê? Para a repreensão. Meus irmãos, nós somos seres pecadores. Nós somos seres inclinados para o mal. Desde pequeninos a gente já vai sempre tendo tendência a tomar as decisões erradas. Por isso que Deus diz que a palavra vem para nos repreender, porque somos seres falhos e somos seres errados. Então, através do conhecimento da palavra, nós podemos nos repreender, sabermos se nossas decisões, os caminhos que temos trilhados, são corretos ou errados. E a partir daí, somos repreendidos pela própria palavra, pelo próprio Deus. E a partir dessa repreensão, vem o segundo processo, ela serve para nos corrigir. A partir que nós reconhecemos o erro, identificamos que nós falhamos e estamos contra os caminhos da verdade, nós então fazemos o quê? A correção.
correção. Deixamos para trás esse erro e passamos a trilhar realmente, na verdade, de acordo com a palavra de Deus. E a partir daí vamos ser educados na justiça e cada vez mais vamos sendo aperfeiçoados, santificados e vamos ter uma vida que agrada a Deus. E o resultado de tudo isso é justamente o que o versículo 17 diz: para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu sou convertido a Cristo há praticamente, vai fazer 10 anos agora no final do ano. E eu era um homem de lábios sujos, palavras torpes na minha boca, tinha muitas piadas pejorativas e tomei minha decisão por Cristo. Então automaticamente, ele se converteu, mudou de vida, então ficou perfeito? Não. Agora nós começamos a trilhar um caminho de santidade, e aí onde entra as Escrituras. E uma das experiências que eu tive, depois já de convertido, quando eu decidi mudar de vida, não foi mudança de religião, mas na verdade foi uma mudança de atitude, foi realmente um reconhecimento do meu eu pecador e agora um processo onde eu gostaria de conhecer mais a palavra, o próprio Deus, e teve a minha mudança. Mesmo depois de convertido, eu continuava muitas vezes contando uma piada indecente, no meio de conversações de imoralidade. E certa vez, ao ler o livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4, a palavra me repreendeu. A palavra dizia assim nas Escrituras: palavras, conversas indecentes e imorais não deve sequer nomear entre vocês, pois isso não convém aos santos. Então a palavra dizia que não devia usar mais esse modo de falar, esse palavreado. Além de eu não praticar mais a imoralidade, eu não deveria estar mais contando piadas indecentes, piadas imorais. E então, para a glória do Senhor Jesus, eu fui então repreendido pela palavra e posteriormente corrigido. E é isso que Deus quer que nós façamos com cada um de nós. Pois a palavra também diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que era adúltero, que era infiel, seja fiel. Não faça mais isso. E essa palavra é que nos ensina, que nos orienta a realmente mudarmos de vida, quando realmente nós cremos que essa palavra ela é inspirada de Deus, que ela é a verdade e que ela tem o melhor para nós. O resultado disso, meus irmãos, é que eu sou agora um homem que a palavra diz bem-aventurado, feliz. Por quê? Porque realmente ando nos caminhos do Senhor. Vivo uma vida realmente onde eu busco agora ser fiel em todos os meus atos da terra. E assim também Ele quer fazer com você. Não que sejamos perfeitos, como falei no vídeo passado, mas que nós estamos no caminho de aperfeiçoamento, no caminho de santidade. E gradativamente vamos nos aproximando mais de sermos parecidos com o Filho de Deus e nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana e meditem na palavra de Deus. Conheçam as Escrituras, meditem nela. Eu desafio, isso aqui é o manual da vida, é o manual de cada ser humano. Conheça as Escrituras e deixa Deus transformar a tua vida e te mudar. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e uma boa semana.